Neste vídeo, o Dr. Alan Landecker analisa as diferenças fundamentais entre as filosofias estruturada e redutora em rinoplastia. Para a realização de uma rinoplastia precisa, é essencial que o cirurgião conheça a fundo a anatomia do nariz. Esta anatomia é formada por dois ossos superiormente, uma série de cartilagens inferiormente e a pele como cobertura. As cartilagens diretamente conectadas aos ossos se chamam cartilagens triangulares, que se fundem ao septo na linha média do nariz. O septo, por sua vez, é uma extensa parede de cartilagem e osso que divide a cavidade do nariz em lado direito e esquerdo. Finalmente, existe um par de cartilagens em forma de arco na ponta do nariz. Todas as cartilagens e ossos, firmemente unidos por ligamentos, formam uma estrutura que define o contorno do nariz, sustenta o peso da pele e permite o fluxo de ar em direção aos pulmões. Após a cirurgia, independente da técnica utilizada, o nariz sofrerá a ação de várias forças que tenderão a comprometer o resultado da cirurgia. Em primeiro lugar, o corpo formará um tecido de cicatrização chamado fibrose ao redor das cartilagens. Este tecido tende a contrair ao longo dos anos, gerando distorção e/ou mudança na posição das cartilagens. Em segundo, toda vez que respiramos, forma-se uma pressão negativa dentro das vias aéreas que tende a puxar as paredes do nariz em direção ao centro do mesmo, promovendo o colapso das cartilagens e diminuição do tamanho das vias aéreas. Em terceiro, haverá o peso da pele em cima da nova estrutura. Em quarto, à medida que envelhecemos, a força intrínseca das cartilagens também diminui, piorando a sua capacidade de sustentar a pele. Finalmente, podem haver traumas e manipulações que podem danificar a estrutura do nariz ao longo dos anos. Em rinoplastia, existem duas filosofias básicas para se executar a cirurgia: redutora e estruturada. Na filosofia tradicional, ou rinoplastia redutora, os ligamentos entre as cartilagens são interrompidos e o esqueleto do nariz diminuído através da retirada de quantidades variáveis de cartilagem e osso. No final da cirurgia, apenas um curativo é colocado para tentar manter as estruturas em sua nova posição, até que o tecido de cicatrização se forme e fixe as cartilagens em sua nova posição. Portanto, na filosofia redutora, os dois elementos principais que são responsáveis pela força estrutural de sustentação da pele, os ligamentos e as cartilagens, são afetados, fazendo com que a estrutura do nariz fique mais vulnerável à ação das forças descritas anteriormente. Com isso, existe maior chance de colapso da pele, gerando depressões, assimetrias ou mesmo abaulamentos, e redução do calibre das vias aéreas, diminuindo o fluxo de ar em direção aos pulmões. Infelizmente, a ação das forças descritas anteriormente parece ser lenta e gradual, podendo ocorrer por muitos anos e sendo intuitivamente mais comum em pacientes que possuem cartilagens frágeis por natureza. É por isso que, infelizmente, muitos pacientes relatam que o nariz tinha boa estética e função após a cirurgia, mas apresentou piora destes parâmetros ao longo do tempo. Existe alguma forma de diminuir o risco desta cirurgia dar errado a longo prazo? O maior risco de resultados desfavoráveis levou ao abandono da filosofia redutora e à adoção da técnica estruturada, que foi desenvolvida pelos Drs. Jack Gunter e Dean Toriumi nos Estados Unidos a partir dos anos 90. Nesta técnica, assim como na filosofia redutora, os ligamentos são interrompidos e as cartilagens diminuídas quando necessário. Inclusive, esta técnica oferece a possibilidade de aumentarmos o esqueleto do nariz quando necessário. Concomitantemente, otimizamos sempre a função respiratória através da correção de desvios de septo e hipertrofias de corneta. Ao final da cirurgia, diferentemente da filosofia redutora, enxertos de cartilagem retirada do septo, costela ou orelha do próprio paciente são cuidadosamente esculpidos e usados para construir estruturas de suporte básicas e/ou reforçar as cartilagens remanescentes no final da cirurgia.
Alguns exemplos são os enxertos estabilizadores, a estaca columelar e as vigas de retificação alar. Estes enxertos formam verdadeiras vigas de sustentação e, por serem do próprio corpo do paciente, não são rejeitados após a cirurgia. Outra vantagem da filosofia estruturada é o uso de pontos de fixação para fixar as cartilagens fortalecidas umas às outras no final da cirurgia. Desta forma, reconstruímos os ligamentos entre as cartilagens, diminuindo a chance de distorção após a cirurgia pelo tecido de cicatrização e as forças respiratórias. Em conclusão, a grande vantagem da filosofia estruturada é oferecer ao paciente um nariz com estrutura esculpida e fortalecida pelos enxertos de cartilagem e pontos de fixação. Esta nova estrutura possui muito menos chance de ser distorcida pelas forças citadas acima, aumentando significativamente a chance de resultados estéticos e funcionais mais previsíveis, consistentes e duradouros ao longo dos anos após a cirurgia. Quais são as desvantagens da técnica estruturada? A técnica estruturada é uma forma muito mais complexa de você fazer a cirurgia de nariz. Então ela exige mais dissecção, exige todas as manobras de estruturação do nariz. Dessa forma é uma cirurgia mais agressiva, né? Envolve mais dissecção, necessita de uma curva de aprendizado maior, ou seja, um preparo maior por parte do cirurgião, técnica bem mais trabalhosa também. E além disso, devido ao consumo de cartilagem para fazer os enxertos, às vezes é necessário você buscar cartilagem em outras áreas do corpo, como a gente mencionou na costela e das orelhas. Então, por ser mais agressiva, é uma técnica que pode gerar mais inchaço no pós-operatório e pode demorar mais tempo para esse inchaço ser reabsorvido. Porém, a longo prazo, acreditamos fielmente que é uma técnica que oferece um resultado mais preciso e confiável. A técnica estruturada garante um resultado perfeito? Na verdade, não, porque nenhum cirurgião possui o controle total sobre o tecido de cicatrização que se forma após a cirurgia e outras reações do corpo à cirurgia. O que devemos dizer é que o fortalecimento do esqueleto do nariz, utilizando as vigas de sustentação e os pontos de fixação, diminui sensivelmente os efeitos deletérios daquelas forças que agem em cima do nariz e tendem a estragar o resultado a longo prazo.